Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é Paulo Guedes? Hoje vamos falar um pouco sobre o nosso ministro da Economia. Para ajudar o canal, dá aquele like, não se esquece de se inscrever no canal, se for possível, compartilha. Então vamos lá, quem é Paulo Guedes? Para quem Paulo Guedes, ele não era referência nenhuma como um economista em canto nenhum. Ele passou a ser conhecido no Brasil, principalmente, né? Depois que o Bolsonaro chamou ele para fazer parte do governo, para compor o governo dele. Antes disso, ele não é referência, ele não tem um livro na área, ele não tem pesquisa, não é referência em nada. Estudando na escola de Chicago nos Estados Unidos, e lá a escola, todo mundo fala que é uma escola ligada ao liberalismo. De lá ele foi com outros da escola de Chicago trabalhar no governo Pinochet. Para quem não sabe, Pinochet foi um ditador, gente. Ele foi um dos ditadores mais cruel que a história, principalmente a história latino-americana, já conheceu. Tem muitas mortes nesse governo dele, né? E Guedes trabalhou lá. Pinochet executou todos os traficantes de droga, mas a droga não acabou lá não, porque quem acabou assumindo foi o próprio governo, né? Ou pessoas ligadas a ele, digamos assim, né? Então, e Guedes fez parte desse governo. Além do mais, o que Guedes fez, o que fizeram com a questão previdenciária lá no Chile foi a mesma coisa que Guedes está querendo aplicar aqui, isso na década de 70 lá, e não deu certo. Para quem duvida, faça uma checagem e veja o que está acontecendo agora nesse momento no Chile. O Chile está quebrado, já estava tendo várias passeatas ano passado, justamente reclamando desse programa, dessa privatização ou desse processo de reformas previdenciárias que fizeram na década de 70 no governo Pinochet e que deu o que deu. Só que as consequências demoraram alguns anos para acontecer, só que agora está uma coisa bem complicada. Quem quiser só dar uma checadinha nas notícias do que está acontecendo lá. E o mesmo que está acontecendo lá, Guedes quer trazer para cá. Ou seja, deu errado lá, ele quer fazer a gente acreditar que vai dar certo aqui, só na cabeça dele, né? Ao invés de ele pegar um exemplo que deu certo, mas ele só tem isso. É a única coisa que ele sabe fazer. Se ele não fizer isso, ele não vai fazer nada, né? Se bem que ele não está fazendo nada, mas... Na época das eleições veio à tona um rombo bilionário que Paulo Guedes teria dado no fundo de pensão. Na época, na verdade, a Polícia Federal não tinha dúvida do envolvimento dele. Só tinham dúvida do que ele seria enquadrado. Se era por gestão fraudulenta ou temerária. E, né, Bolsonaro ganhou, aí falaram que era só... por causa das eleições, estavam querendo queimar o filme do governo e tal, do então Jair Bolsonaro, né, a campanha dele. Final das contas, ganhou, acabou a eleição. A eleição acabou, encerraram as investigações em cima de Bolsonaro, até porque, né, o ministro da Justiça foi eleito, Sérgio Moro, era justamente o responsável pela Lava Jato que estava investigando esse esquema desse banco de pensões aí, né? Mas, nosso ministro da Economia. Mas vamos lá, o que Guedes fez nesse período? Guedes propôs a reforma previdenciária, dizendo que quando a reforma passasse, era só passar a reforma que as coisas iam começar a melhorar. Os investidores iam voltar para o Brasil, certo? E o Brasil ia voltar a crescer. O que aconteceu? Nada. Exatamente nada. Certo? Aí ele disse não, então aí vamos propor mais reforma. A reforma agora é administrativa e reforma tributária, porque aí depois dessa aí vai. É sempre essa promessa, vamos fazer isso e agora vai, e agora vai, agora vai, mas até agora não está indo nada. Ele prometia que o Brasil ia crescer 3% no ano de 2019. O que aconteceu? O Brasil cresceu 1,1%. Aí, muita gente fala que a Globo é contra Bolsonaro. Pode até ser contra Bolsonaro nesse momento, né? Porque na época das eleições, antes ela que o PT, antes Bolsonaro que o PT. Porém, ela com certeza não é contra Paulo Guedes.
porque, para quem lembra, ela noticiou esse 1,1% como a volta do crescimento, a retomada do crescimento, para ser mais exata a palavra que ela botou, né? Que ela botou. Só que, para quem não lembra, no governo de Dilma, em 2014, que estava no auge daquela crise, o governo cresceu 2,5%, ou seja, mais do que o dobro do que Paulo Guedes, e a Globo chamou aquilo de PIBinho. PIBinho é 2,5 e 1,1 é retomada do crescimento. Resumo da ópera, o que aconteceu em 2020? Tiraram os estrangeiros, que ele disse, os investidores que iriam correr atrás do Brasil, muito pelo contrário, saíram e tiraram mais de 50 bilhões do Brasil, certo? Isso foi no início do ano. Além do dólar, né? Que o dólar com Dilma estava a 3 e pouco, o dólar chegou a 4,50. Isso foi antes da pandemia, só para lembrar, para ninguém dizer que a responsabilidade disso foi o vírus. Sem contar essa política de privatização que ele gere, que é uma coisa de Fernando Henrique, e essa galera de direita adora vender tudo, né? E eu realmente não consigo entender essa coisa de liberal conservador. Não sei como é que consegue ser as duas coisas, porque até os militares, né? No auge da ditadura militar, os militares sabiam a importância de se ter empresas estatais sólidas, empresas estratégicas, empresas de petróleo, de energia, porque são empresas importantes para cada setor. Mas aqui não, eles estão querendo vender porque é uma síndrome de vira-lata que a gente tem, de que tudo que vem de fora presta, só a gente que não presta. E a gente não tem capacidade de gerir nada, eles sempre fazem isso para vender. Gente, é uma questão de raciocínio. Se alguém está te roubando na tua empresa, o que é que tu faz? Tu fecha a tua empresa porque alguém te roubou ou demite essa pessoa? Eu já fui roubado, eu tenho um estúdio de tatuagem, entendeu? Eu empreguei um rapaz e ele me afanou umas coisinhas lá e eu descobri. Eu não chamei a polícia, mas eu conversei com ele, ó, irmãozinho, acabou a confiança, não dá mais e tal. Eu não fechei a empresa por causa disso, então não faz sentido isso, mas foi isso que fizeram com a Petrobras. Estão querendo destruir e vender a Petrobras porque roubaram. Roubaram, beleza, ok. Prende todo mundo que está roubando. Todos os países do mundo fazem isso, pô. A Ford já teve escândalo de roubo na Ford, a turma demeteu todo mundo, a empresa voltou. Já teve escândalo em 2008, foi um escândalo no setor financeiro americano. Demitiram todo mundo que estava roubando e o setor continuou firme e forte. Aqui não, eles querem destruir as empresas com essa história de que é para combater a corrupção. Agora, nesse momento que está rolando o coronavírus, aí não, tem que salvar as empresas. As pessoas podem morrer na cabeça dessa galera, mas as empresas têm que continuar. Mas antes, podia destruir a empresa para combater a corrupção. Então, eu não vejo como é que funciona a cabeça dessa galera, o sentido não. Para entender um pouco a história da Petrobras, a Petrobras achou o pré-sal, que é uma reserva de petróleo no meio do oceano, né? E lá fizeram um mapeamento e acharam 20 trilhões de petróleo para ser explorado. 20 trilhões. Isso é só o que foi mapeado, fora o resto que ainda falta mapear, que ainda não conseguiram, que pode ser muito mais que o dobro disso. Aí, gente, para entender a importância do petróleo, todos os países mais ricos do mundo, ou os mais desenvolvidos, como a Noruega, que é um país socialista, mas é o país mais desenvolvido do mundo, Dubai, e essa briga, só você vê, essas brigas, sempre tem briga ou guerra onde tem o quê? Petróleo, são os países ricos, pô. Rico. Os Estados Unidos têm petróleo lá e eles ainda pegam petróleo de outro canto. Então, a diferença desses países para os países pobres são o petróleo. O Brasil, com esse dinheiro, poderia se tornar uma das nações mais ricas do mundo. Mas, ao invés disso, eles querem vender isso. E é um preço ridículo. Tipo, mapear e acharam 20 trilhões. Estão anunciando a Petrobras. Bolsonaro fez esse ano por 100 bilhões. Aí tem um acordo que ele não poderia vender a Petrobras sem falar com o Congresso. Só que aí eles desfragmentaram, né? Dividiram em 3 empresas desde o desmanche do governo Dilma e estão vendendo separadamente. Aí estão fazendo a mesma coisa, esquartejando a Petrobras, o resto que ainda sobra e vendendo por parte. A Petrobras, esse montante de 20 trilhões aqui, Bolsonaro ofereceu, cara, por 100 bilhões.
Para quem não entende a diferença em questão de valores, é a mesma coisa que você tivesse um carro de 20 mil reais e você oferecesse 100 reais para alguém levar ele. Aí ele fala, mas o Brasil está devendo 5 trilhões. Na mesma analogia do carro, imagina que tu tem um carro de 20 mil, está devendo 5 mil, aí você vai vender o seu carro que vale 20 mil por 100 reais para pagar uma conta de 5 mil. Faz sentido na cabeça de alguém? Não faz, gente, não faz. Se você fosse vender, sei lá, o carro no desespero, vender por 15, por 10, até pelos 5 para quitar no desespero, seria compreensível. Agora você vender por um valor que não vai alterar em nada a sua dívida, então é melhor deixar lá do jeito que está. É melhor deixar lá. E para desmoralizar, fizeram o leilão desse pré-sal por 100 bilhões e apareceu a China e ofereceu, não, 100 não dá não, 100 não dá não, eu quero 60. 60 vai, 60 vai. É isso que estão fazendo com o Brasil da gente. Aí a gente tem que aceitar isso calado, porque se você fala, você é comunista, você é de esquerda, você é isso, você é aquilo. Meu irmão, estão acabando com o país da gente, pô. Isso podia ser nosso. Se isso fosse dividido para a população brasileira ia virar um país de classe média. Todo mundo ia ter condição para tudo. Todo mundo ia virar um país de classe média. Ia acabar a fome, ia acabar todos os problemas do Brasil, pô. E essa galera que faz isso com o país vem para a gente falar que é patriota. Que nós que não gostamos do país. A gente que não gosta do país. Eles estão querendo entregar, dar tudo para os outros. E a gente aqui que está reclamando disso, que está gritando, que está berrando, a gente não gosta do Brasil. E isso foi só com a Petrobras, não. Tem outras empresas agora, não, eu estou falando da gestão de Bolsonaro, não vou falar nem das outras. Mas agora, vender a Embraer criou um projeto extraordinário, que era o maior cargueiro do mundo, do planeta, um avião, e o Brasil ia começar a fazer caça, comprou tecnologia da Suécia para fabricar caça aqui e distribuir para o mundo. Tinha tecnologia de drone aqui controlada por capacete que só ia ter no Brasil. O que é que o Brasil fez? Foi vender para a Boeing americana. Para quê? A troco de quê? E o valor que estavam querendo vender é outro valor ridículo. Só o projeto era avaliado em 30 bilhões, estavam querendo vender por 5. Aí Guedes também estava querendo vender a Casa da Moeda, cara, que é uma empresa que tem 300 anos, faz moeda para 4 países, dá lucro. Estavam querendo vender também a troco de quê? Só para dar isso para os outros. Qual o sentido disso? Podendo gerar emprego aqui para os brasileiros, um monte de brasileiros desempregados estão querendo vender. E quem pegou nessa reunião absurda aí, que foi falar desses absurdos todinho, Guedes lá falando em vender o Banco Central. Pronto, gente. É esse o Paulo Guedes, vendendo tudo, acabando com o nosso país. Esses são os patriotas. São os patriotas. Aí, para finalizar, nessa pandemia, ele liberou 1,2 trilhões para os bancos, gente, para salvar banco. E não foi porque o banco estava apertado, não. O banco está lucrando, o banco tem lucro. Mas só o Bradesco aí teve um lucro de 3 bilhões nesse primeiro trimestre. Lucro, enquanto o Brasil todo está perdendo, o banco está tendo lucro. Depois que comprou mais 950 bilhões de títulos podres, coisa que ia dar ruim para o banco, que ia ser um prejuízo. Investimentos errados que fizeram e estava tudo lá dando prejuízo, ou seja, mais de 2 trilhões para o banco. Aí ele vem e diz que não tem dinheiro para dar para a população. E só ia custar 42 bilhões por mês, gente. Ou seja, soma aí, dá menos de 150 bilhões por mês. Agora, para a população não tem dinheiro. Agora, para o banco, que é um banco privado, não tem obrigação do governo ajudar, ele tem. A população, que é função do governo ajudar, ele tem. Explica isso. O único ponto positivo desse momento que a gente está passando de pandemia é que a pandemia veio mostrar que um país forte precisa de um Estado forte, precisa de empresas fortes. Porque todas essas empresas aqui, se não fossem estatais, elas já tinham ido à falência abertamente. As empresas, como muitas empresas do mundo, que estão tendo que ser restatizadas, como empresas, principalmente empresas de aviação.
Então, as empresas estatais são fortes, principalmente para isso, gente, para segurar esse tipo de crise. Tem empresa que não se segura. Ó, de 5, as 5 maiores empresas de petróleo do mundo são estatais. Qual o sentido de vender a Petrobras? É uma empresa estratégica. Bom, para não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui, mas de antemão acho que Guedes não se mantém muito no cargo. Eu acho que ele cai até antes de Bolsonaro. Infelizmente, a gente também vai ter que pagar para ver, mas as coisas vão apertar mais ainda, o desemprego vai aumentar mais ainda, a crise vai vir valendo e ele não vai se segurar no cargo porque ele não tem projeto para nada e os projetos que ele tem só beneficia os mais ricos e os mais pobres que estão precisando do governo agora. E ele não tem projeto para a gente, né? Que eu também estou nessa situação, eu também estou no aperto. Então, no momento, vamos ter de novo esperança e torcer que as coisas melhorem no futuro. A única forma de melhorar é botando alguém melhor. Então, tome responsabilidade com o seu voto. Cuidado com quem você vai votar, porque pode vir outro Bolsonaro da vida, né? Agradeço mais uma vez e até mais, viu?